Jonas capítulo 1, diz assim a palavra: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, ao Deus de Jonas: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Vamos orar. Deus, nós te louvamos pela tua palavra projetada aqui no telão. Nós te pedimos, fala conosco através dela nessa manhã. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Jonas, muito curto, em síntese, traz a história do homem. Alguém está com alguma coisa ligada aí, fazendo pipipi? É que eu tenho toque. Se a gente vê alguma coisa com barulho, eu não vou conseguir pregar.
Minha esposa já está acostumada comigo, né? Com essas minhas maluquices. Mas tudo bem. Onde é que eu estava? Nem começar eu tinha começado ainda. O chamado de Jonas é o chamado de todos nós. O texto, se a gente pegar no versículo 1, fala de Amitai. A Bíblia não fala quem é. A Bíblia não fala de onde ele veio. Mas ele já tinha uma vida pregressa. Deus não chamava profetas que não fossem de Israel. Normalmente os profetas eram descendentes de judeus. E Jonas assim é chamado. A Bíblia não diz se ele já era alguém que servia ao Deus de Israel, que guardava a palavra de Deus. A Bíblia não fala se ele tinha uma vida pregressa, se ele já servia a Deus de outras formas. A Bíblia simplesmente revela que Deus o chama. E no versículo 2, se a gente parar para ler, olha o que diz o 2. Vá depressa à grande cidade. É Deus o chamando de uma hora para outra e de forma acelerada. O texto do versículo 2 revela o desejo de Deus de pegar aquele ser e de enviá-lo para Nínive e de usá-lo como instrumento para a transformação de Nínive. Porque Nínive, capital da Síria, Nínive, capital da pior cidade da época, já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões, uma cidade extremamente violenta, uma cidade extremamente agressiva com seus adversários, que não se continha ao vencê-los e os torturava a seu bel prazer sem motivo nenhum. Vencia uma nação, a dominava, a sujeitava, a escravizava e por fim a torturava. Então, com requintes de crueldade, não precisa nem dizer o que eles faziam, que eram coisas absurdas, impensáveis. Era o que os ninivitas faziam quando botavam as mãos em qualquer que fosse os seus adversários. Então, o texto dá a entender que Jonas tinha um ressentimento com o pessoal de Nínive. Jonas queria mais é que eles se explodissem, queria mais é que Deus os destruísse, queria mais que Deus os fuzilasse e que acabasse com a vida deles. Só que Jonas é pego de surpresa pela palavra do amor de Deus, que diz: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade, vá depressa, porque eu tenho pressa para fazer algo na vida deles. Eu tenho pressa para te usar. Eu tenho pressa para fazer algo novo naquele lugar. E Jonas, você sabe o significado da palavra, né? Jonas significa pombo. E naquela época o pombo era o principal instrumento de comunicação e de levar mensagens e recados. Se você queria mandar mensagem, mandava um pombo. O pombo tem um senso de direção fantástico. Você aproxima dos 1000 quilômetros. Ele sai daqui, ele vai para o Amapá, mais ou menos isso. Não, ele vai para Florianópolis, 1.200 quilômetros. Um pombo voa daqui e chega num ninho em Florianópolis. E se alguém botar uma mensagem e mandar ele de volta, ele voa e chega aqui. Ele tem um senso de direção apurado. Ele tem um senso de missão e de propósito de vida que foi incutido nele. Pombo é assim, ninguém sabe por quê, mas é um animal que tem um dos maiores sensos de direção da natureza. E aí Deus pega esse Jonas, cujo nome significa pombo, e Deus não diz, o texto não diz quantos anos ele tinha, mas diz que o pai dele era vivo, filho de Amitai. Deus quer usá-lo. E nessa caminhada do homem com Deus, Deus amadurece o homem. Tinha coisas... Eu sempre sonhei em ser pastor de uma grande igreja, mas isso por muitos anos não foi uma realidade. Por quê? Porque eu não estava pronto. Eu não era maduro. Eu era grosso. Já falei aqui que muitas vezes subia no púlpito para apontar defeitos dos outros. Já cometi muitos erros na minha caminhada pastoral. Muitos erros. Já conversei aqui com vocês. Não me envergonho, mas no sentido de olhar para trás, ver os erros que cometeu, e hoje eu consigo até rir deles. É sinal que passaram. Você deixa o passado. Mas fulano me fez muito mal. Hoje você consegue olhar para o fulano e rir dele, cara. É sinal de que você superou, que tua vida continuou e que mais do que tudo, você amadureceu. Por isso que a palavra diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se não me engano: aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque a gente começa a caminhar com Deus, Deus vai nos amadurecendo. Deus vai nos ensinando a lidar com pessoas. Deus vai nos ensinando a servir em time. Deus vai nos ensinando a divergir em questões diversas, mas convergir em Cristo. Isso faz parte do amadurecimento. Já falamos sobre isso aqui.
Carl Jung é um dos pais da psicologia, né? Tem o Jung e tem o Freud, os dois, cada um de uma escola diferente, mas os dois falam sobre isso. Jung fala sobre esse processo de amadurecimento do ser humano que vem com o tempo. Já falamos sobre isso aqui. O homem deixa de jogar videogame com 42 anos. Posso ouvir um glória a Deus? Ainda estou com 40, ainda tem 2 anos aí. Depois dos 42 ele não quer mais saber de videogame, não gosta mais, cara. Quantos aqui tem menos de 42? Quantos aqui ainda jogam videogame? Olha os velhos. Pô, o Carlos, quebrou minha tese todinha. Outro Carlos também, cara. Por quê? Porque amadurecimento, cara. O teu sonho quando você tinha 15 anos não é o mesmo sonho que você tem quando você tem 30, cara. Porque você cresceu, amadureceu, você quer coisas novas. Você quer vivenciar coisas novas. Com 30 você quer outra coisa da sua vida. Você está muito mais focado na tua vida, de repente, profissional, do que na tua vida de lazer, de entretenimento. Porque as estações mudam com o passar do tempo. Você era zoeira com 18, hoje você tem 28, você já não é tão zoeira. Que agora você quer mais viver para a família, você quer fazer coisas que permaneçam. Então a chamada de Jonas é a chamada para o amadurecimento. É Deus falando: Jonas, eu tenho pressa, então eu preciso que você se disponibilize. E aí o Jonas, pombo correio de Deus, é chamado para levar a mensagem para um povo ruim, cara. Um povo mau. Para um povo que era ímpio no sentido mais denotativo da palavra. Um povo que praticava a impiedade conscientemente. Era o povo de Nínive. E Jonas é exposto a essa palavra de Deus. Jonas está lá na sua vida comum e Deus fala assim: eu quero que você vá para lá, depressa. Você estava muito bem lá, você que foi recebido hoje, vem Deus e você passou aqui e viu uma igreja preta. Aí você falou: caramba, igreja preta, cara. Eu vou lá, só para ver como é que é. Nunca vi uma igreja preta. Aí tu entrou. Aí quando você entrou e sentou, a palavra entrou no teu coração. E Deus disse: eu quero você aqui porque eu tenho pressa. Eu tenho pressa para o que eu tenho para fazer na tua vida, cara. Eu não tenho tempo a perder. Vá depressa, é o versículo 2. Vá depressa. Acabou de ser chamado no versículo 1. No versículo 2, vá depressa a cidade de Nínive e pregue contra ela. Uma pregação de confronto, porque eles tinham cometido muitas coisas ruins. Já falei aqui, alguns inimigos, soldados que eles capturavam, eles escravizavam a família e pegavam os soldados e enfiavam estacas no ânus para sair pela boca. Negócio impensável, era o que os ninivitas faziam. Eu vi ontem um vídeo de WhatsApp, meu colega falou: duvido ver até o final. Eu peguei para ver, onde um jovem assassina, rouba e depois assassina uma menina. Está correndo por aí esse vídeo. E um monte de gente falando: ainda bem que esse novo governador vai fuzilar geral. Fuzilamento é a solução para tudo. Nessa época, esse povo merecia ser fuzilado. Aí vem Deus e fala: Jonas, se levanta. Se levanta não para fuzilar, ou melhor, fuzile-os com a minha palavra. Porque a solução para a humanidade não é a violência. Embora aquele que só entenda a espada, a linguagem que você vai utilizar em algumas vezes seja da espada. Tanto que Jonas vai e fala: só, Deus vai matar vocês todos. Pouco tempo, 40 dias, se vocês não se arrependerem, Deus vai subverter a cidade, vai vir um tsunami, vai varrer vocês da história. E essa é a pregação de Jonas no capítulo 3. A gente não tem tempo aqui, 2 e 3, a gente não tem tempo para ver. A palavra é dura, mas a motivação é a salvação, não é a morte. É o que diz o livro. Jonas se levanta e vai rápido e prega contra ela, uma palavra de confronto, uma palavra de mudança, uma palavra para que eles sejam realmente estremecidos e mudem. Prega contra ela, contra a cidade, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu vou vir com juízo, mas eu não faço juízo sem antes dar a oportunidade do arrependimento.
Porque a despeito de ser um Deus justo, eu sou um Deus misericordioso, um Deus de segundas chances, mas sou um Deus justo. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Ou paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Diz Romanos, se não me engano. E Jonas se levanta. Jonas é tocado por essa palavra. Jonas entende que Deus estava falando com ele. Tanto que quando ele entra no navio, ele fala: eu estou fugindo de Deus. Deus falou comigo, mas eu estou fugindo de Deus. E quem está fugindo de Deus, sabe que está fugindo de Deus. Sabe. Ele entra no barco, ele sabe. Ele fala só: eu estou vindo aqui, eu vou lá para o porão porque eu estou fugindo de Deus. E quem está fugindo de Deus, vive se escondendo. Posso ouvir misericórdia? Vai para o porão. Desce, paga uma passagem. Deus fala: vai para Tarsis, 300 quilômetros. Ele vai para Nínive, 300 quilômetros. Ele pega o navio para ir para Tarsis, entre 800 e 1000 quilômetros de distância. Ele vai para um lugar que era mais do que o dobro de distância de onde ele deveria estar. E nessa vibe ele pega o navio, paga a passagem, entra no navio, fala que estava fugindo de Deus, desce para o porão, e aí o barco sai. Tarsis é na direção da Espanha, chegando na Espanha. Ele vai atravessar o grande mar Mediterrâneo, a despeito de ir para a direita, de quem sabe subir para o Mar Negro, que eles chamam, entrada da Ásia, para contornar, para chegar, ou simplesmente fazer uma expedição. Ele diz não para Deus. Talvez ele não tivesse maduro o suficiente. Talvez ele tivesse precisando amadurecer. E ele, com todas as forças, pega o caminho contrário. Ele, com todas as forças, vai na direção contrária, no azimuth contrário, diz não para Deus. E ele sabe que está fugindo de Deus. E ele tenta se esconder de Deus. E essa é a história de Jonas, gente, que é a mesma história de Adão e Eva. Adão, quando peca, se esconde. Onde estás, Adão? Eu estava atrás da árvore, escondido, atrás das folhas, escondido de Deus, longe de Deus. A história de Jonas é a nossa história. É a história do ser humano que acha que pode dizer não para Deus e acha que pode fugir de Deus a vida inteira, cara. Que acha que pode remar para longe da vontade dele e fazer tudo aquilo que lhe der na telha e dizer não para Deus com todas as letras. Só que quando ele diz isso, ele cai num barco, e nesse barco tinha um monte de gente não crente. Sem querer ele começa a lidar com os não crentes, cara, fugindo de Deus, longe do propósito de Deus. Está no meio dos não crentes, está falando de Deus. Estou fugindo do Deus verdadeiro. E ele desce para o porão. Vem uma tempestade e o barco começa a balançar para afundar, e cada um clamava o seu Deus, e ele está dormindo. Ô Jonas, acorda, clama para o teu Deus. A gente está clamando aqui, os nossos deuses estranhos não respondem. Vem cá, qual é o teu Deus? Aí Jonas acorda: o meu Deus é o Senhor. Você é servo do Senhor? O que tu fez, cara? Por que isso está acontecendo? Aí todo mundo começa a clamar para o Deus de Jonas. Eles se convertem todos, cara. O Jonas está fugindo e está evangelizando sem querer. Todo mundo começa a crer. Diz o texto que eles começaram a clamar ao Deus de Jonas. Aí ele fala: não adianta não, vocês têm que me jogar na água, cara. Aí eles jogam Jonas na água. Eles ficam com misericórdia de Jonas. Não vamos fazer isso não, Deus, por favor. Aí Deus não faz nada. Tá bom, Deus, que nós não sejamos culpados do sangue. Pegam Jonas e jogam na água. Aí o mar se acalma, o vento para. Aí eles deram glória a Deus. Todos eles se converteram ao Deus de Jonas. O Jonas dizendo não para Deus e Deus usando ele, mesmo ele dizendo não, cara. E você pode dizer não para Deus a sua vida inteira, cara. Nessa vida nós que encontramos o Senhor, vamos ser lembrados por duas coisas. Primeiro, pela nossa obediência. E Deus vai nos usar como um exemplo de gente que disse sim para Ele. Ou então pela nossa desobediência. Aí Deus vai usar a gente como um exemplo daquele que disse não para Ele, cara. Tá vendo meu servo? Olha o que aconteceu com ele. Tá vendo meu servo? Olha que coisa boa aconteceu com ele. A gente vai ser espelho para Deus, instrumento para Deus, se a gente quiser ou não quiser. Isso é o que eu creio. Já que a gente vai ser instrumento se a gente quiser ou não quiser, é melhor que a gente queira. Posso ouvir um amém? É melhor dizer sim, cara. Melhor dizer sim. Porque Jonas vai dando desculpas, vai pegando o caminho diferente, vai fugindo, e você vai poder fugir quanto você quiser.
Mas ele te encontra, cara. Sabe por que ele te encontra? Porque ele tem pressa. Ele tem pressa. Ontem teve Pulse, Davi e Brendinha convidaram um amiguinho deles para vir no Pulse. E o amigo veio, cara. Aí eu estava conversando ontem à noite com ele. Poxa, meu amigo veio, mas ele crê que tem um negócio dos 10 anjos da guarda, que quando morre vai para o breu, que morre e reencarna. E meus pais são católicos, mas eu creio na reencarnação. E eles deixam eu escolher. Um garoto novo de 12 anos, cara, mas com a mente toda. Aí eu sentei para explicar a Davi como é que é uma vez só, não tem reencarnação, é uma vida só. Ah, mas os anjos da guarda, a Bíblia fala de um anjo, e a Bíblia fala muito pouco sobre isso. No Evangelho de Mateus, Jesus disse, ai daqueles que escandalizam um desses pequeninos, porque o anjo dele vê a face de meu Pai todos os dias. Então a Bíblia fala sobre anjo da guarda, mas nem usa essa nomenclatura anjo da guarda. Mas quem são os anjos? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura espíritos ministradores enviados para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então no Novo Testamento a Bíblia fala sobre anjos, mas não dá essa ênfase de ter 10 anjos, de não sei o quê. E no Antigo Testamento, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daquele que os teme e os livra. Então não é, a Bíblia fala e tem resposta para tudo. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Por que nós não cremos na reencarnação? Porque a Bíblia ensina que é uma vez só, uma vida só. Mas Deus tem pressa com o amigo do Davi e da Brenda. Deus tem pressa com ele. Um garoto inteligente, um garoto novo, bonito, mas a cabeça está enrolada. Diante de um jovem que precisa de ajuda, você pode tomar 2 decisões. 3, fugir, dormir, ou se apresentar. Primeiro Jonas foge, depois Jonas dorme, por último Jonas se apresenta e diz, eu sirvo ao Senhor, estou fugindo dele. Eu começo a falar de Deus, o que acontece? Todos se convertem. Qual era o propósito de Deus? Através de Jonas, fazer com que outros se convertessem. Qual o propósito de Deus através de Davi e de Brenda? Ganhar os amiguinhos deles para Jesus, gente. O que é mais fácil de fazer? Dormir e fugir. O que é mais difícil? Se preparar para ensiná-lo, convidá-lo para estar num Connect, e num Connect ensinar o que a Bíblia diz, porque a nossa regra de fé é a Bíblia. Ah, pastor, como é que funciona isso? Tem que estudar, tem que se preparar para ganhar para Jesus, para servir. Jonas está fugindo, Jonas está dormindo, e Deus com pressa de salvar e transformar. Deus tem pressa, meu irmão. Deus tem pressa. Sabe por que ele chama Jonas? Porque ele tem um propósito. Sabe por que Deus está trazendo muitas pessoas que trabalham com teatro aqui? Porque Deus tem um propósito, pastora Simone. Usar a arte para falar corações, usar a dramaturgia, usar a dança, a música, essa linguagem dinâmica, essa linguagem cênica, para atingir corações. Deus tem pressa, por isso Ele está trazendo gente. Deus tem pressa, por isso Ele usa a música. Gente tão boa que Deus tem trazido para servir no time de música. Deus tem pressa, por isso que Ele está trazendo professores, e por isso que Ele precisa de gente que ensine. Porque é o ensino, a palavra que muda o ser humano. Está trazendo gente assim, jovem, que é para sentar, para ouvir. Deus tem pressa que os Connects se tornem realmente instrumentos de evangelização, de ensino. Deus tem pressa de implantar o seu reino em todos os lugares. Deus tem pressa. E diante da pressa de Deus, a gente ou desce para o porão e finge que não está acontecendo nada, finge que não é com você. Lá fora tempestade, lá fora vendaval, lá fora ondas gigantes, barco que balança, e muitas das vezes de você dormindo no porão. Ah, Deus vai me castigar. Não, Ele não vai te castigar, Ele vai te acordar, porque Ele conta com você. Ele conta comigo. Se a gente disser não, outras pessoas vão sofrer. Enquanto Jonas dizia não, tinha gente sofrendo no mesmo barco que ele estava. Quando ele disse sim, vamos resolver aqui a situação,
as pessoas pararam de sofrer. O problema é que Jonas pensou que a solução seria pular fora do barco. Quando a situação aperta, acho que eu vou pular fora do barco. Eu acho que chegou a hora de eu meter o pé. Chegou a hora de eu desistir. E tudo que Deus queria era simplesmente que o barco mudasse a direção. Mas Jonas era birrento. Posso ouvir uma misericórdia? Já viu um cara birrento? Briguento? Não, tem que ser do meu jeito. Daniela, vá lá e arruma o seu quarto, bota aquela bermuda dentro do armário. Mas pai, isso não é do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. O meu jeito é botar a bermuda em cima do móvel, jogada. Não, filha, aqui em casa é do meu jeito, não é do seu jeito. Arruma aquela jossa. Aí ela vai lá correndo e arruma. Do meu jeito. Meu querido, tem que ser do jeito de Deus. Por isso Ele te chamou. Ele não te chamou para ficar parado. Ele não te chamou para ficar dormindo no porão. Ele não te chamou para você desistir de tudo, se jogar na água, sair do barco. Era só virar o leme. Era só falar assim: ô marinheiro, puxa o leme, meia volta eu vou ver. Ele vira o barco na direção de Nínive e acabou, cara. É só mudar o barco da vida. Mas você faz corpo mole, você desce para o porão, você finge que não está acontecendo nada, que os olhos não viram, o coração não sente. Você sabe que está acontecendo coisas, e Deus quer que você mude, porque Ele quer te usar. Deus quer te usar. Eu vi essa semana, eu já tinha visto, acompanhar um tempo, uma profetisa chamada Cindy Jacobs. Tem alguns vídeos dela rolando já há muito tempo no YouTube, e ela profetiza acerca de países, para muitas nações, e ela vem profetizando para o Brasil anualmente. Deus lhe dá uma palavra para o Brasil, e tudo que ela tem dito tem se cumprido. E você recebe a profecia, você julga e você espera para você ver. E a profecia para o Brasil, a última que ela entregou, é que nós vamos entrar num tempo de prosperidade, em que Deus vai varrer a corrupção da nossa nação. E ela tem profetizado isso de forma muito incisiva, e ela já vem falando isso há muito tempo atrás. É coisa de 3 anos atrás. Deus vai entrar no Brasil, Deus vai fazer uma onda e vai varrer a corrupção do país. Isso não é movimento de um partido político, gente, nem de uma ideologia política. Isso é movimento de Deus. Deus está fazendo. Eu creio que 2019 as obras do Comperj vão ser retomadas. Eu creio, recorde de petróleo, de extração já está mesmo com toda a corrupção, tudo que a gente tem visto na Petrobras, no auge da crise, o Brasil estava batendo recorde de produção de petróleo. Eu creio que 2019 vai ser um ano extremamente próspero, muitas vagas de emprego vão abrir, a economia vai crescer, os recursos vão voltar, porque o crédito no país está melhorando lá de fora. Isso não é movimento político, isso é mover de Deus. Eu creio. E Deus está querendo nos colocar no barco. E Deus quer nos usar, porque o instrumento de transformação é a igreja. Deus está querendo restaurar o que está quebrado. E o sinal de que está ruim é a dor. Ele se joga na água e vai se afogando. Não era isso que Deus queria, cara. Deus queria que ele virasse o leme, mas para virar o leme tem que vencer o orgulho. E o Jonas era muito orgulhoso, cara. Não, aqui, ó, eu prefiro terminar o relacionamento do que sentar para pedir perdão. Não peço perdão não, pastor. Como eu já vi isso por vezes. Pô, vira o leme, cara, faz o caminho de volta, senta lá com a menina. Não, pastor, eu errei, mas ela também errou, então é melhor que cada um siga para o seu lado. Aí, ó, coração duro, cara. Acho que é Mateus 19. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ah, mas Moisés deu carta de divórcio. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações, porque no princípio não foi assim. Divórcio vem como resultado da dureza do coração.
dureza do coração. Aí se afoga. Aí se perde. Dando um exemplo aqui em situações que eu vivo semanalmente de gabinete. Semanalmente. Eu olho, tem relações que a Bíblia dá abertura para o divórcio. Não. Teve isso aqui, abertura para o divórcio. Aqui deu. Tem situações que não tem justificativa nenhuma para divórcio. Do ponto de vista bíblico, e enquanto pastor, eu vou sempre defender o que a Bíblia ensina. Aí eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, senta e muda o leme da vida. Não, pastor, eu vou sair daquele emprego porque está difícil demais, eu não aguento mais, o patrão... Cara, segura a onda, o país deu uma queda, agora vai ter uma subida. Você está passando por um momento difícil. Quando a empresa estiver bem, você vai passar por um momento bom, cara. Tu vai sair para ficar na pista? Não, vou sair para procurar alguma coisa. Procura alguma coisa antes de sair. Não, pastor, comigo é assim, eu não gostei do que ele falou, então é isso aí. Não vira o leme. Prefere pular na água, prefere afundar, prefere se afogar, do que simplesmente virar o leme. Aí sofre dores, cara. Por que Jonas tem que afundar? Porque não consegue ouvir a voz de Deus, cara. Fiquei 8 dias no CTI internado por causa de uma hemorragia estomacal. Eu não bebo mais refrigerante, gente. Não bebo. Estou evitando café, que é bem difícil, uma tentação. Mas o refri eu não bebo. Eu estou tomando, sabe o quê? Suco de melancia. Posso ouvir misericórdia? Só tem um pior, é o suco de melão. Consegue ser pior. Eu boto 280 gotas de adoçante para poder conseguir tomar, mas eu tomo. Se tu abrir a geladeira lá em casa, você vai encontrar Tiago e João, melão e melancia, estão lá na geladeira. De manhã, bata a melancia no liquidificador, essa tristeza, e toma um suco inteiro, não faz mal para o estômago. Pão integral, aqueles negocinhos, grãos, com queijo Minas. É isso. Perdi 6 quilos. Posso ouvir um glória? Não posso voltar para essa tristeza do refrigerante. Não posso voltar. Tomei um gole de uma Coca-Cola. Eu nunca tomei um treco tão doce em toda a minha vida, cara. Depois de um mês sem tomar, você toma um gole. É muito doce. O que antes você achava normal. Você toma um suco sem adoçante, sem açúcar, hoje você fala, nossa, que coisa sem graça. Daqui a um mês você vai ver que não é tão sem graça. Você está reeducando as suas papilas gustativas. Posso ouvir um amém? A gente se acostuma com o ruim. A dor é sinal de que tem alguma coisa errada. A dor é sinal de que alguma coisa precisa ser consertada. E às vezes Deus permite que os mares da vida nos submerjam, que a gente perca o ar, para a gente acordar. Jonas está descendo, perdendo o ar e lembra de Deus. Deus, eu estou lembrado que o Senhor me chamou, eu faço um voto, eu vou fazer a tua vontade. Vem um peixe e o abocanha. Não tinha coisa pior para acontecer, mas o peixe veio para o salvar. Ele é abocanhado pela graça de Deus e ele consegue respirar dentro do peixe. O peixe o leva para Nínive. O peixe o vomita em Nínive. Ele sai em meio ao vômito na praia. Mas ele está sendo meio que parido de novo, cara. Deus colocando as sujeiras para fora, Deus limpando ele para que ele recomeçasse em Nínive aquilo que Deus já tinha chamado ele lá atrás. E ele vai e prega em Nínive, ele prega com raiva. 40 dias e Deus vai matar vocês todos. 3 dias ele percorre a cidade inteira, 120 mil pessoas ouvem a palavra da pregação. Vocês vão todos morrer, seus desgraçados. Era essa a pregação. Aí Deus olha, o povo se arrepende, bota pano de saco, faz jejum. Cavalo faz jejum, vaca faz jejum, cachorro faz jejum. O rei manda que geral fizesse jejum. E Deus olha aquilo, se arrepende e os perdoa. E Jonas fica bolado. E Deus fala com ele, não é assim que eu quero te usar. Não basta servir, tem que servir por amor. Está errado, Jonas. Não basta servir no audiovisual, tem que ser por amor, cara. Senão não vale a pena servir. Não basta servir no louvor, tem que ser por amor. Já vai dar aula para aquelas crianças miserentas que...
Não basta servir as crianças miserentas, tem que servir as crianças abençoadinhas. Ah, meus anjinhos, eu sei que não é. Inclusive minha filha está lá, eu sei que não é anjinho. Mas não basta servir. Eu vou lá, eu estou escalado nessa jossa, eu tenho que ir lá hoje. Eu sei que não tem isso aqui, mas estou ilustrando. Eu só vou na igreja no dia que eu estou na escala. Aí vem, por quê? Por causa da obrigação. Meu irmão, obrigação, cara. Vou dar um beijo na minha esposa por obrigação. Se eu for falar isso para ela, não vai querer o beijo, cara. Não pode ser por obrigação. Para Deus, a motivação conta. Jonas, você está pregando com raiva, cara. Se não, Jonas. Aí Deus, mas Deus também não descarta Jonas. No capítulo 3 e 4, Deus vai corrigindo Jonas. Deus vai corrigindo. Bota ele para sentar debaixo do sol quente, tá? Debaixo do sol quente. Ah, eu quero a morte, Deus. Está no sol quente, aí nasce uma aboboreira e uma folha grande cobre a cabeça dele, ele fica. Aí o sol que estava queimando a mufa dele agora não está mais queimando, ele acorda debaixo daquela sombra. Ele, aleluia. Aí de noite vem um bicho, come a raiz e a planta seca. De manhã, quando ele acorda, não tem mais sombra. Ele, eu quero a morte, Deus, cadê a minha sombrinha? Aí ele, você está aí preocupado com a sombra, que o bicho tirou tua sombra, mordeu e morreu tua sombra, e não está preocupado com 120 mil pessoas que iam morrer? Tenha compaixão deles, cara. Você está preocupado com o bem que você perdeu e está abrindo mão dos bens que são as relações que eu te dei. Aí briga por causa de carro, briga por causa de casa, briga por causa de dinheiro, briga por causa de um monte de coisa. E o resumo é só briga. E Deus quer converter essa briga em paz. Deus fala que a motivação é muito mais importante do que o próprio ato de servir. Termino aqui minha mensagem para entrar na ceia. Deus quer que você volte para Ele. Deus tem pressa para te usar. Deus te trouxe com um propósito. Você está nessa igreja com um propósito. Você não está aqui para passar o tempo. Você está aqui porque Deus tem algo para fazer através de você. Tem pessoas que são alvo do teu serviço, dos teus dons. Então melhor do que ficar sofrendo é virar o leme e deixar Deus corrigir. Melhor do que ficar perdido e reclamando e fazendo por obrigação, é fazer por amor. Porque é isso que Deus quer que nós, assim que Deus quer que nós sirvamos. O amor sendo o meio que justifica as nossas ações. Que Deus tenha misericórdia e que Deus abençoe a tua vida, porque Ele tem muito para fazer através de você. Você é muito querido por Deus. Você é o Jonas de Deus nessa manhã. Vamos ficar de pé?